Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre transtorno de estresse pós-traumático. Então, o TEPT, como ele vai ficar conhecido entre os psicólogos, ele vai começar a ser diagnosticado, a origem do diagnóstico vai aparecer depois das guerras. Então, o que começa a acontecer é que os soldados saíam da guerra, então a gente vai ter ali Primeira e Segunda Guerra Mundial, e quando esses soldados voltavam para casa, era como se eles continuassem na guerra. Então, eles estavam lá na guerra, alerta, muito estresse, vivendo aquela cena, e eles retornavam para casa. Agora eles estavam num ambiente tranquilo, com as suas famílias, nos lugares que eles conheciam, e eles continuavam reagindo ao mundo como se eles estivessem em guerra. Para vocês terem noção, o primeiro nome que foi dado para esses sintomas foi choque de guerra ou neurose traumática. É como ela vai ficar conhecida inicialmente. Basicamente, a gente vai ver e vamos começar a fazer diagnósticos a partir desse momento. Você vai ter um boom, né, em termos de quantidade de pessoas vivenciando um estresse pós-traumático, e a psicologia, a psiquiatria começam a olhar aquilo como uma grande questão. Só que avançamos, né, avançamos muito de lá para cá, e a gente começou a entender que eventos traumáticos não se resumiam a guerras. Na verdade, existem muitos traumas que estão na vida das pessoas, no dia a dia, nas relações, na infância, que são traumas que são muitas vezes silenciados e que ainda assim podem levar para quadros de estresse pós-traumático. Então, se inicialmente o TEPT ficou conhecido como sinônimo de soldados voltando para casa, hoje a gente começa a entender que não é bem isso. Existem muitas outras situações de trauma que as pessoas podem vivenciar que podem levar ela para esse transtorno, por exemplo. Então, o que acontece que nós sabemos hoje? Quais situações são essas, né? Situações de violência doméstica, então, pessoas que passam por violência doméstica ou crianças, né, que assistem à violência doméstica, abuso sexual, abuso emocional, uma infância que é marcada sempre por muito medo, muita instabilidade, muita negligência, violências urbanas. A gente vive num país violento. Assaltos, sequestros, ameaças, tiroteios. Hoje eu estava preparando para estar aqui com vocês e um dos dados que eu achei, só para vocês terem noção, é que por ano no Brasil, a estimativa é que 822 mil casos de estupros aconteçam no ano contra uma mulher no Brasil. Olha só, isso é uma situação de violência urbana que muitas mulheres vivenciam e isso vai gerar trauma, né? Vamos lá, gerar não. Isso pode gerar traumas. Vou te mostrar por que isso aqui acontece. A gente pode ter ambientes de trabalho que são muito violentos, então algumas profissões como policiais, né, os militares de maneira geral, bombeiro, polícia civil, pessoas que trabalham que estão numa atuação que existe muita violência no trabalho delas, ou situações muito estressantes. Então, depois da pandemia, um dado que cresceu foi o estresse pós-traumático em médicos e enfermeiros que lidaram naquele ambiente ali de morte, ou seja, você tem um contexto muito estressante. Acidentes, então situações de acidente podem gerar traumas. Procedimentos médicos invasivos, então das coisas que você acha, por exemplo, são pessoas que passam por situações de cirurgia. Às vezes a anestesia não pega direito, ela passa a cirurgia acordada, a gente tem muitos relatos desse tipo, e isso acaba produzindo um estresse pós-traumático. Só para vocês terem noção, o Brasil ele é um país de paz, né? O mundo está em guerra, então a gente tem uma Europa quase em guerra, você tem a Ucrânia em guerra lá com a Rússia, você tem Gaza lá, que até agora é aquela confusão, você tem vários lugares no mundo que estão em guerra. O Brasil ele não é um país conhecido por entrar nas guerras. E ainda assim, só para vocês terem noção, aqui no Brasil, a estimativa hoje
é que de 8 a 12% da população brasileira apresente sintomas compatíveis com TEPT. Isso representa 17 a 25 milhões de pessoas. Como que um país que não tem guerra tem tanta gente com TEPT? E nesse momento a gente tem que olhar para a violência urbana que a gente vivencia no nosso país, isso ainda é muito real, mas a gente também precisa olhar para a quantidade de violências familiares que as pessoas vivenciam no início das suas infâncias, que podem sim produzir um quadro de estresse pós-traumático. O que é o TEPT? Estou te dando todo esse contexto de como a gente chega aqui, mas o que é efetivamente esse transtorno? Basicamente, o que você vai ter no transtorno de estresse pós-traumático é uma pessoa, é um organismo, ou melhor, vamos lá, é um sistema nervoso que vai atuar diante de uma ameaça real ou percebida como se aquilo tivesse realmente acontecendo. Então, o que acontece? Só para você entender. A pessoa passa por um evento que ele é muito estressante e ele tem uma intensidade muito intensa, como uma guerra, um acidente, uma cirurgia que você está acordado, mas na verdade você está dormindo, mas você está acordado, sentindo a dor. Essas situações, por exemplo, que você tem um estresse muito intenso, ele vai produzir no nosso corpo um nível de alerta muito alto. Então, vem muito cortisol, vem muita adrenalina, né? O corpo vai ser encharcado de dopamina também, porque ele precisa estar motivado para sair da situação. Então, você tem uma resposta intensa àquele estresse agudo, né? Intenso que você está vivenciando. Isso fica muito marcado nos nossos diagnósticos pós-guerra. Mas a gente começou a entender que, ok, pode ter um evento que tenha tamanha intensidade, que uma única ocorrência vai fazer com que o trauma aconteça, mas existem situações de trauma que vão vir pela repetição do estímulo estressante, do evento estressante. Então, imagina que uma pessoa cresce num contexto com pai alcoolista. O fato dela estar vivenciando esse pai alcoolista, ela está vivenciando de uma maneira repetida estresse naquele contexto familiar. Às vezes violência, às vezes situações de negligência. E aquilo acontece uma vez, aquilo acontece duas, ou situação de, sei lá, abuso sexual, ou abuso emocional, né? Muitas pessoas vivenciam abusos emocionais nas famílias, e aquilo repete. Só que agora eu tô falando, por exemplo, de uma criança que não consegue lidar com aquela situação, né? Ou de uma pessoa que está passando por uma situação de tamanho estresse que ela não sabe exatamente o que ela está fazendo naquele momento. Quando essa situação aguda ou repetida acontece de estresse, eu saio daquela situação, mas o meu corpo continua reagindo como se eu estivesse nela. Agora a gente começou a falar sobre TEPT. Deixa eu trazer isso aqui de uma outra forma para você entender. A gente começa, o trauma, ele não fica no passado. Então, a história que eu vivenciei de abuso, a história que eu vivenciei de negligência, ou um pai alcoolista, né? Pais que têm transtornos de humor provavelmente vão ser mais abusivos nos seus tratamentos, principalmente quando essas pessoas não são tratadas, transtorno borderline, transtorno bipolar. Essa variação de humor gera, num contexto da infância, muito volume emocional que muitas vezes a criança não sabe lidar, não sabe o que fazer. Só que a gente entende que o trauma não é uma história que fica no passado. O trauma é uma história que vive no presente, no meu corpo. Como que eu sei que provavelmente tem histórico de trauma? Reações muito intensas, reações intensas de uma maneira muito desproporcional, ou você vai conversar sobre um determinado assunto, a pessoa fica sempre extremamente reativa, agressiva. Opa, tem algum núcleo emocional que aconteceu ali que parece que aquela pessoa está tentando se proteger daquilo. Quando eu vivencio um estresse agudo, ou um estresse muito repetitivo, o meu corpo me coloca em várias situações de quê? Que ele vai me ativar para luta, fuga ou congelamento. Essas são as nossas 3 respostas, normalmente diante do medo. Então, biologicamente, a gente vai para uma dessas 3 coisas. Ou a gente foge da situação, ou a gente luta contra a situação, ou a gente congela da situação. Beleza, essas 3 coisas acontecem.
Só que se isso é repetitivo ou se isso vem com tamanha intensidade e aquela pessoa não tem recursos emocionais para lidar com aquele estresse, falta segurança pós-evento, então depois da situação de abuso, daqui a 2 meses essa criança está sendo abusada novamente, então não tem segurança no ambiente para aquela criança. Esse estresse emocional ele não é processado e o que vai acontecer é que o nosso corpo ele não retorna ao nível basal inicial que ele estava. Deixa eu te explicar isso aqui. Você está vivendo a sua vida, relaxado, tranquilo e tal. Criancinha, bebezinho, o mundo é lindo, tudo é muito legal e bonito. Sua mãe grita com você, sua mãe começa a bater com você, você fica estressado, precisa reagir àquela situação. Isso acontece uma vez, isso acontece 2, humilhação, negligência, medo. E o seu corpo o tempo todo vem para o estado de alerta e volta. Vem para o estado de alerta e volta. Só que chega uma hora que ele começa a ficar tão mais acostumado a estar no estado de alerta que quando ele retorna para o nível basal, que seria o nível do relaxamento, ele não volta ao que ele voltaria, normalmente. Agora você tem um novo nível de estresse acontecendo. Então, mesmo após o fim daquele evento traumático, vamos dizer assim, ou de estresse muito agudo, o corpo não consegue sair do estado de alerta. Eu lembro um caso que eu acompanhei, ele tinha explosão de raiva. Então, ele vem para terapia por causa dessas situações de explosão. E a gente começa, né? Eu começo a conhecê-lo um pouco mais, entender um pouco mais da história dele. E daqui a pouco ele vai me contando a quantidade de violências que ele vivencia na infância. Então, ele apanhou muito, a mãe batia muito, batia com milhares de coisas diferentes, mangueira, tudo que podia ele apanhar, ele apanhou. A mãe sempre batia muito, o pai mais negligente, tal, não sei o quê. E ele me contou várias situações, assim, que às vezes o que deixava ele mais chateado é que primeiro ele apanhava para depois perguntarem para ele o que tinha acontecido. Então, vinham histórias, a mãe batia nele, depois que ele tinha batido bastante nele, perguntava, e aí, você fez isso? Você não fez isso? Mas já partia do pressuposto que ele estava errado, já batia nele. E ele me contando esse monte de histórias, me contando da explosão, sempre que ele era questionado, sempre que colocavam o caráter dele em xeque, ele tinha uma explosão emocional muito intensa, isso estava comprometendo o trabalho dele, não sei o que, E essa conversa toda, um dia ele começa a falar sobre filhos, que ele e a esposa estavam pensando em ter filhos, mas que uma das coisas que ele acha que ia dar problema é a questão de criação, porque ele acha que criança precisa apanhar mesmo. No dia que ele me falou isso, que ele acha que criança precisa apanhar mesmo, eu perguntei para ele, eu falei, você não acha que as surras que você recebeu ao longo da sua vida, que primeiro te batiam, para depois perguntar como que era, você não acha que isso deixou consequências na sua vida? Ele falou, não, minha mãe estava certa. Olha só, eu tenho uma situação de trauma, eu tenho situações de violências repetidas, eu começo a reagir no mundo com uma tamanha intensidade que é desproporcional aos eventos que estão acontecendo e muitas vezes a gente não liga a nossa história, mas é a nossa história que vem nos condicionando para como nós estamos reagindo ao mundo. Quando a gente vai falar do TEPT, a coisa é tão séria em relação ao transtorno porque a pessoa fica no estado contínuo de estresse. Então, inicialmente, o que era uma discussão no trabalho, né, que era uma coisa que acontecia nesse caso, começou a virar briga no supermercado, começou a virar briga no trânsito. A pessoa começa a vir para um padrão de comportamento que coloca ela em risco. Então, quando a gente fala do estresse pós-traumático, né, como que a gente vai, vamos colocar assim, diagnosticar? Não quero fechar diagnósticos, ok? Mas quais são os critérios que a gente está olhando? A primeira coisa é a revivência. Então, a pessoa tem flashbacks, pesadelos recorrentes. Se você tem pesadelos recorrentes, provavelmente você tem histórias de trauma, ok? Os flashbacks e os nossos pesadelos são tentativas biológicas, tá? Do nosso organismo de processar uma emoção que não foi processada. Às vezes a criança passa a infância inteira sendo perseguida, criticada, comparada,
e sem se dar conta, essa voz interna da perseguição, da crítica, da invalidação, se torna uma voz interna. Sonha, dorme, sonha. E aí sonha com o quê? Tá sendo perseguida, tem alguém morrendo, estão tirando dela, ela tá sendo humilhada, não sei o que tá acontecendo. Isso é um sinal de trauma na sua vida. Memórias intrusivas. Então a pessoa tá fazendo alguma coisa, de repente ela lembra uma coisa que fizeram com ela, uma coisa que aconteceu. Normalmente nesses momentos o que vai ser o relato é de paralisia. Diante de flashbacks, por exemplo, ou de memórias que se tornam intrusivas, as pessoas têm uma tendência de se fecharem, que esse vai ser um outro aspecto do TEPT. Então, eu tenho primeiro a revivência do trauma, já acabou a situação, você já saiu da casa dos seus pais, você já saiu do casamento e você continua revivendo o medo, então isso vai acontecer. Flashbacks, pensamentos, memórias, normalmente a pessoa fala, quando eu tô no pior lugar do mundo, que eu não posso pensar naquilo, aquelas memórias começam a me invadir. Então, isso é um sinal. O segundo sinal que está ligado a isso de uma certa maneira é o padrão de evitação que essas pessoas vão entrar em termos de comportamento. Então, se eu posso ir para um lugar que eu vou lembrar do meu ex diante daquele término que foi traumático, porque eu tive um volume emocional que eu não consegui processar, o que eu passo a fazer? Eu evito o lugar, eu evito as pessoas, eu evito qualquer tipo de conversa que pode me lembrar aquilo ali. Diante daquele núcleo de dor, a gente vai criando camadas de proteção para ir ficando cada vez mais longe daquele lugar. A gente começa a fazer, na verdade, um processo de evitação que começa a ser tão grande que a gente começa a evitar as nossas emoções. Por quê? Eu nunca sei o que eu vou sentir, eu não sei que horas que eu vou sentir, eu não sei se eu vou estar no lugar adequado para sentir. Você pode até não acreditar, mas isso é uma coisa que eu escuto. Não era um lugar adequado para eu chorar. Como que eu ia chorar naquele lugar se de repente eu me sentisse invadida por esse pensamento, por essa emoção? Então a gente começa a entrar, a pessoa além dela estar revivendo o trauma, ela começa a entrar numa evitação para se afastar do trauma, para se afastar de qualquer coisa que pode lembrar ou rememorar aquilo ali, certo? Terceiro aspecto. Começa a vir alterações emocionais e cognitivas. Como a pessoa tem muito flashback, muito pesadelo, muito pensamento intrusivo, entra numa vida de evitação, evita encontros, evita lugares, evita pessoas, evita novos relacionamentos, terminei esse, nunca mais, não quero e tal. Evita emoções, ela começa a vivenciar outras coisas. Ela começa a vivenciar medo, ela começa a vivenciar culpa, ela começa a vivenciar vergonha, ela se sente sempre inadequada, ela não sabe. Essas emoções, essas crenças, né? Uma visão muito negativa do mundo, o mundo é um lugar perigoso, ela não confia nela mesma. Essas pessoas acabam entrando muitas vezes em processos de desconexão emocional. Como emocionalmente tem um trauma ali que não foi lidado, não está processado e vem sempre com muita reatividade emocional, muitas pessoas, a fim de se proteger naquele, preferem fazer o quê? Preferem se desconectar. Se eu deixo de me relacionar com qualquer pessoa, não tem como ter gatilho de trauma voltar. Então, você passa lá uma vida, uma infância sendo engatilhada em termos do que é relacionamento, e os seus gatilhos só começam a ser acionados depois que você entra num relacionamento. O que as pessoas fazem, então? Evitam conexões emocionais, se desconectam o máximo que elas podem. E o quarto grande aspecto do TEPT, quando a gente olha para ele, é a hipervigilância. A pessoa não desliga, ela não relaxa. O que isso fica na prática na vida dela? Ela está sempre hipervigilante, ela está sempre irritada, ela toma susto à toa, ela tem um sono ruim, ela tem muitas vezes problemas gástricos, problemas intestinais, porque está muito ligado a segurar emoções, né? A hipervigilância, na verdade. Então, um corpo muito hipervigilante vai gerar problema gástrico-intestinal.
né? É um sistema que precisa de um corpo relaxado para se processar adequadamente. Se eu estou sempre numa hipervigilância, isso vai afetar. Muitas pessoas desenvolvem problemas de doenças autoimunes em decorrência disso, desse volume de estresse emocional que nunca é processado. Não sei se dá para você entender, mas assim, muita coisa acontece quando a gente fala do TEPT, quando a gente fala do estresse pós-traumático. E uma das coisas que é muito interessante, né, que eventualmente as pessoas me perguntam isso por que demora para aparecer, né? Por que muitas vezes esse monte de problemas e de violências que a gente vive ali na infância ou na adolescência, por que isso vai aparecer às vezes só na nossa vida adulta, só quando a gente é adulto, né? Como que a gente está lidando com isso? Como que a gente está lidando com os nossos traumas? Por que eu tenho 12% da população brasileira com transtorno de estresse pós-traumático, sem contar os outros, todos os transtornos que a gente tem, e eu tenho 6% da população em terapia? O que está acontecendo com esse monte de gente que está com estresse, que está com transtorno, que tem estresse pós-traumático e que elas não estão se tratando? O que essas pessoas estão fazendo? Como que elas estão lidando com os seus demônios e com os seus monstros? Posso te contar como? 50 a 60% das pessoas que têm TEPT fazem uso abusivo de substâncias. Olha só, de maneira geral, o que a nossa sociedade continua fazendo para lidar com suas questões emocionais elas estão se anestesiando. Quando uma pessoa decide começar o ano dela depois do carnaval e ela parou o ano dela em novembro, o que ela fez dezembro e janeiro inteiro e metade de fevereiro, por exemplo? Sinceramente, provavelmente ela se anestesiou. Nas festas, na bebida, olha, tem tantas maneiras, nas compras, nas telas, que a gente está fazendo muito isso. Nós estamos com muitos mecanismos para nos anestesiar, mas não para resolver os problemas. E que essa é a verdade, problemas que a gente começa a lidar quando? Problemas que a gente começa a lidar na vida adulta. Problema que você começa a ter quando o seu chefe fala uma coisa que você não gosta e você estoura e você perde seu emprego e você começa a lidar com o problema. O problema com a violência no casamento, que vem a bebida e que vem a violência e que você tem um ciclo de repetição e as pessoas não saem daquele ciclo, elas continuam naquele lugar, aí você começa a ter um problema, olha só. A nossa vida adulta é quando começa a aparecer os problemas. O que está acontecendo, né? Por que muitas vezes você tem esse gap imenso, parece, entre uma criança feliz e um jovem que quer se suicidar? O que acontece nesse meio do caminho aqui, que parece que a gente se perde? Na verdade, a nossa infância, ela está moldando o nosso sistema nervoso. Na nossa primeira infância ali, até os nossos 25 efetivamente, né? Mas aquele início, isso vai ser muito forte. Nós estamos aprendendo o que é o mundo, quem sou eu, quem é o outro, esse é um lugar seguro, esse é um lugar perigoso. O meu sistema nervoso, ele está se adaptando, ele está aprendendo como que ele vai reagir. A falta de recursos emocionais que a criança tem, ela tem, até porque ela é uma criança, ela não consegue lidar muitas vezes com esse volume de estresse que ela vivencia e ela fica naqueles modelos de luta, fuga ou congelamento. Quando isso acontece e falta essas estratégias e esses padrões vão começar a acontecer quando? Na vida adulta. Porque olha só, eu tenho uma infância que molda o sistema nervoso, ok? Que faltou recursos. O que eu faço então, se eu não tenho recursos para lidar com o meu estresse? Eu crio estratégias. As minhas estratégias têm qual objetivo na minha infância? Sobrevivência, beleza. As minhas estratégias de sobrevivência vão gerar o quê? Comportamentos. Vão gerar padrões de comportamentos. Então, o molde que está acontecendo nos primeiros traumas da nossa vida, eles vão aparecer na nossa vida adulta meio transformados em outras coisas. Como é isso? A hipervigilância que você vive lá no início da sua vida vira ansiedade na sua vida adulta. O mundo é perigoso, eu sou incapaz, eu tô sempre
num estado de alerta nesse mundo. O congelamento que a criança vive porque ela não consegue reagir aos pais naquele momento, muitas vezes, e ela congela. Quando você olha para essa pessoa na vida adulta, ela é o quê? Ela é passiva, ela tá apática. A tentativa de agradar que a criança entra na infância porque ela precisa agradar, porque ela precisa ser amada, para ela ser cuidada, ela sai do agradar e aquilo vira na vida adulta uma autoanulação. Ela se abandona o tempo todo para cuidar do outro. A desconfiança, porque principalmente quando a gente fala de traumas relacionais, né, que está acontecendo na própria dinâmica da família, por exemplo, a desconfiança que eu passo a ter daquelas pessoas que deveriam ser as pessoas que estariam cuidando de mim, numa vida adulta, ela vira isolamento. Ela vira isolamento. Essa coisa vai caminhar desse jeito. Se na vida infantil, né, a gente fala muito isso quando a gente fala de alguns processos de aprendizagem, 90% de coisas que nós aprendemos observando. Parte da aprendizagem que a criança está tendo ali na primeira infância, parte da observação dela em relação aos pais, como esses pais se tratam, como esse mundo é, como que o mundo reage quando ela erra, como que o mundo reage quando eu tenho raiva, como que o mundo reage diante dessa minha vulnerabilidade. Tudo isso está sendo aprendido. Uma vez que isso vai ser aprendido, quando a gente chega na vida que a gente precisa começar a lidar com aquelas coisas, é quando as nossas defesas vão aparecer. Quando eu tenho uma situação de estresse pós-traumático, eu tenho uma pessoa que, sem perceber, ela está presa naquele evento, naquele momento. Então, eu já acompanhei casos, por exemplo, da pessoa, alguns eventos traumáticos que a gente às vezes não fala e que pode gerar TEPT. Você quer ver um que a gente fala pouco? O luto. Se o luto ele tem uma intensidade muito grande e essa dor não é processada, quando o luto não é processado, isso pode virar TEPT, sonhos recorrentes, pesadelos, flashback, evitação das emoções. Você pode ter um congelamento emocional naquele momento que passam-se anos e a pessoa continua respondendo ao mundo como se ela tivesse congelado a vida dela naquele dia e naquele lugar. Ok? Olha, eu já quero caminhar para o final. Porque como que a gente sai desse lugar, né? Como que a gente sai desse medo que nos paralisa? Como que a gente sai dessa desconfiança com o mundo? Como que eu mudo essa coisa que eu tô tendo pesadelo o tempo todo? Ou que quando eu vejo eu tô num flashback aqui, revivendo aquela cena, ou quando eu dou conta de mim eu tô sendo invadida por memórias intrusivas, ou eu tava fazendo tal coisa e lá no meio do negócio eu congelei. Como que nós saímos desse lugar? Ok? Eu tenho feito as minhas lives para te falar como que nós saímos de algum lugar. Só que dessa vez eu quero te contar um conto. Eu quero terminar, caminhar para o final para te contar um conto. Te contando um conto. Que é sobre 2 caminhos para se chegar a uma mesma cidade. Tem uma história, eu quero lê-la para você porque isso tem a ver com os nossos traumas, ok? E como que a gente sai desses lugares. Um viajante chega numa encruzilhada e encontra um menino. Ele pergunta, qual o caminho mais curto para a cidade? O menino aponta para 2 caminhos e responde, aquele é o caminho mais curto e longo, e aquele outro é o caminho longo e curto. Confuso, o viajante escolhe o caminho curto e longo. No início, tudo parece que vai bem. Rapidamente consegue ver a cidade à distância, as sensações de progresso e alívio, tô quase lá. Mas à medida que avança, o caminho começa a se estreitar. Surgem precipícios, espinhos, pedras cortantes. Não há onde apoiar os pés e não há onde descansar. Ele se machuca, se frustra, até que chega um ponto que ele decide voltar até a encruzilhada. Dessa vez escolhe o caminho longo e curto. O caminho não promete rapidez, é árido, às vezes solitário. Existe paciência, constância e pequenos passos. Não há vistas gloriosas, não há atalhos. Depois de uma longa caminhada, ele chega aos portões da cidade.
e os portões se abrem para ele passar. Por que eu tô te contando essa historinha? Para eu te falar sobre como que nós saímos desse lugar. O trauma, a gente cria tanta defesa emocional em torno do trauma, que pode chegar um momento na sua vida que você nem sabe que você tem. Às vezes as pessoas vivenciam situações de estresse pós-traumático e elas não se dão conta que elas têm isso. Para elas estão com sono ruim, um dia ruim e a vida é uma merda. E ela tá irritada, e ela tá tendo pesadelo, e ela tá, né, com culpa, ela tá com vergonha o tempo todo, ela tá com uma série de características e sintomas que ela não percebe. Por quê? Porque ela tá anestesiada. Gente, 50, 60% das pessoas que têm TEPT fazem uso abusivo de substância química. Quando a gente está falando isso, a gente está dizendo que, de maneira geral, o que nós fazemos é nos proteger da dor. E a gente busca alívio imediato. Muitas vezes, quando você pega uma pessoa viciada, a gente não deveria olhar para o vício da droga, mas a gente deveria olhar para qual alívio que essa pessoa está buscando ter. Qual a dor? Qual que é a angústia que ela está vivenciando, que ela não está dando conta de lidar, que ela precisa entrar no álcool, que ela precisa passar o dia inteiro fumando maconha, ou que ela precisa trabalhar 16 horas por dia para não ter tempo de pensar em nada. Isso também é uma maneira da gente se entorpecer, né? Ou eu estou cuidando da vida de todo mundo para não olhar para minha. Isso também é uma maneira de entorpecer. E sem nos darmos conta de tão atarefados que nós estamos, a gente começa a não olhar para as coisas a ponto que muitas vezes a gente até esquece. A gente vai criando tanta proteção, tanta evitação, tantos motivos para nem chegar ali perto, que a gente vai simplesmente nos afastando. Só que quando a gente fala de trauma, não existe caminho curto. Às vezes o caminho curto, os atalhos, vão te prometer alívio rápido. Só que eles são perigosos porque eles não são sustentáveis. Então, tem pessoas tentando resolver trauma, fazendo cura quântica, fazendo imersão de final de semana. Esses dias atrás, estava conversando com a minha esposa, ela estava me mostrando um perfil de uma psicóloga, e a psicóloga estava vendendo lá um produto. Basicamente era o seguinte, eram 5 sessões de terapia, que ela ia fazer um mapeamento dos seus padrões comportamentais inadequados lá, e ela iria te ajudar em 5 sessões a identificar os seus padrões que não te permitem ter a vida que você quer, e ela te ajudaria a transformar isso. Quando a minha esposa me mostrou isso, eu falei, eu fico até chateada com essas coisas, porque essa pessoa está mentindo. Em 5 sessões, ela não sabe nem quem é o cliente. Em 5 sessões, o cliente não sabe nem ainda que ele tem trauma. Ele nem sabe por que ele está com problema. Imagina se em 5 sessões eu vou conseguir mapear todos os padrões comportamentais de trauma e mudar. Só que as pessoas compram isso. As pessoas compram. Por quê? Porque nós estamos no momento de promessas de alívio rápido. Curas quânticas, coaches, banho de gelo, sobe na árvore, grita 3 vezes que o trauma vai sair do seu corpo, não resolve, não é assim que a coisa funciona. E o problema é que a pessoa começa a ir para essas coisas, e ela vai para o retiro, e ela vai para cura quântica, e ela vai, sei lá, subir um monte, ela vai fazer uma série de coisas, não resolve, e aumenta a descrença dela de que é possível mudar. Então, às vezes a pessoa vem para uma terapia, quando ela chega numa terapia, ela tá tão descrente em tudo que ela não acredita. Por quê? Porque você está procurando o caminho curto, só que se torna longo. Porque na busca do caminho curto, não é sustentável. Gente, uma das coisas mais difíceis de você fazer é mudar padrão de comportamento. Essa é a realidade. Se a pessoa está te prometendo em 5 sessões transformar a sua vida, você precisa desconfiar, né? Isso é uma propaganda enganosa. Queremos nós conseguir, né? Os próprios psicólogos fariam filas, tá? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu quero lidar com o meu trauma. O que eu faço? Pare de escolher caminhos curtos que se tornam longos na sua vida. Escolha um caminho que é longo, mas no final ele acaba sendo mais curto. Você precisa fazer terapia, ok?
Se o trauma que você vivenciou principalmente é um trauma muitas vezes ligado a situações de estresse muito intenso, violências, acidentes, estupro, né, coisas desse tipo, a violência urbana, nossa, primeiro que você precisa de um profissional que seja competente e adequado para te atender. Existem técnicas e uma pessoa capacitada vai conseguir te ajudar nesse processo, ok? Se você vem de um trauma que é um trauma relacional, no qual confiar era o perigo, o que vai acontecer é que desconfiança vira a base das relações. A pessoa não confia em ninguém. Qualquer um, a qualquer momento, pode se tornar um agressor na vida dela. É isso que ela aprendeu. É isso que o corpo dela aprendeu. O que significa na prática? Primeiro que você não quer ir para terapia, porque você não confia em ninguém. Imagina se você vai confiar num psicólogo que você nunca viu. Então, começa por aí. E quando esse paciente chega na terapia, porque às vezes ele chega, né? Porque do TEPT vem uma depressão, vão vir outros quadros aí de transtorno mental, isso aí pode acontecer, e a pessoa chega. Ele é um paciente que a base é a desconfiança. Ele senta perto de você e ele tá te olhando meio torto se ele tem ou não que confiar. O que significa na prática? Ele demora a vincular. Ele é resistente, ele tem defesa. Às vezes, quando você está trabalhando com esse paciente e você começa a chegar em núcleos emocionais mais intensos, né? Que acaba que ele vai ter que falar sobre aquilo novamente, ele quer parar a terapia, ele quer passar a terapia para quinzenal, ele fica gripado, ele começa a emitir comportamentos novamente de evitação. Ele não quer evitar o quê? Ué, como assim? Eu tô a minha vida inteira fugindo para evitar situações de trauma e agora você quer que eu fale sobre isso? Eu tô a minha vida inteira tentando esquecer o abuso que eu vivi, ou tentando esquecer aquele término que acabou comigo, ou a perda do meu filho que, sinceramente, eu nem sei se eu vou continuar mais, porque eu já não vejo mais futuro de tanta dor emocional que eu sinto. Eu não quero falar sobre isso. Aí você quer que eu vá para um lugar que eu vou falar sobre isso? Sim, por isso que esse é um caminho longo, porque demora, e é um caminho que dói. Mas é o caminho que te joga para outro lugar. Sabe por quê? Porque o trauma, quando ele destrói a confiança básica, a cura vai acontecer quando a confiança básica for reconquistada. Quando você aprender a estar num lugar que seja seguro para você estar. Quando essa pessoa consegue se vincular num processo terapêutico, o processo terapêutico cria um contexto seguro para que o trauma seja revivido. É difícil o processo com trauma. Como que o trauma é revivido? Ele é revivido no momento que ele é falado, ele é lembrado, e ele é refalado, e ele é falado de novo. A gente vê isso em processos de luta, a pessoa fica 1 ano e 2, toda sessão ela te conta a mesma história. Mas por que ela está falando e falando e falando e falando de novo? Porque ela está processando a emoção. Quando eu encontro um ambiente seguro, que o trauma pode aparecer, né? Que a lembrança pode surgir e que eu posso falar, e eu posso repetir, e eu posso repetir, e eu posso repetir, eu faço isso até que aquela emoção seja processada. Na hora que isso acontece, aquele núcleo emocional que tinha sido formado, ele desaparece como um nó que você desfaz. Ok, então eu preciso ir para terapia. E o caminho é simples? Não, o caminho é árido, é árduo, vai doer muito, você vai chorar provavelmente mais do que você imagina. Só que a gente começou a achar que a solução da nossa vida para a gente ter paz, já que eu tenho tanto trauma, já que eu tenho tanto gatilho, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar sozinha. Esses dias estava atendendo uma pessoa e ela falando para mim o quanto que ela não precisava estar num relacionamento. Ah, porque esse aqui eu não preciso. Aí eu fiquei pensando, ele faz esse aqui eu não preciso. Ah, esse aqui eu não preciso. Mas eu falei, olha só, você não precisa estar num relacionamento. Você não precisa de nada em relação a ele. Nada. Você consegue estar sozinha na sua vida, ok? A gente já sabe disso. A questão é, por que você reage assim emocionalmente? O que isso fala de você, né? Será que
A coisa do eu não preciso disso, deixa eu ficar sozinha, não é mais uma maneira de você se isolar, não é mais uma maneira de você romper a conexão emocional que você está criando com as pessoas. Porque na nossa cabeça atualmente, nós queremos paz. Só que para ter paz, você precisa ficar sozinho. A gente começou a achar que se eu evitasse a vida, eu teria paz. Então, se eu passasse a evitar os meus relacionamentos, eu não tenho gatilho, né? Porque não tem nada sendo produzido nesse momento. E a gente passou a evitar. E a gente passou a evitar achando que a gente tinha achado grande solução para a vida. Nós estamos presos numa evitação e nós estamos presos num atalho. Eu quero terminar com a frase da Virginia Woolf. Ela fala o seguinte: não se pode encontrar a paz evitando a vida. É preciso atravessá-la, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece demais. O trauma e o estresse, ele não gera, um estresse agudo, um problema muito sério na nossa vida, não necessariamente vai gerar trauma ou vai nos produzir adoecimento. O trauma vai ser produzido quando eu começo a passar por problemas emocionais que eu não consigo processar a emoção. Infelizmente, a nossa cultura não nos ensina a fazer isso. A maioria de nós não tivemos pais que nos ensinaram como processar a emoção, muito pelo contrário. Eram eles que estavam gritando, eram eles que estavam abusando, era você que estava tendo que lidar sozinho com isso. E aí a gente começa a achar que não tem jeito de eu sair desse lugar, porque eu não sei o que fazer. Quantas vezes os pacientes falam, tá, mas eu não sei o que fazer. Ok, que bom que você está aqui. A terapia é um lugar que a gente vai aprender. A terapia pode transformar a sua vida, pode acreditar em mim, pode transformar a sua vida, mas é um caminho longo que vai te levar de uma maneira curta para onde você quer.